Bonsoir! E como eu não poderia perder a oportunidade, como diz o nosso pastor Wallace, sextou, sextou! Você chegou no Mais do Mesmo. O Mais do Mesmo, ele é um programa produzido pela ILPN, aqui em Montreal, com o propósito principal de conhecermos mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. E a única novidade que nós buscamos aqui é a novidade de vida. Como você bem sabe, o Mais do Mesmo é quase sempre ao vivo, direcionado primeiramente aos nossos irmãos da ILPN, mas se você não congrega conosco e não faz parte da nossa igreja, você é mais do que bem-vindo. Você é o nosso convidado para acompanhar o programa de terça a sexta, das 18h02, aqui o horário de Montreal, e às 19h02, no horário de Brasília. E sempre às 18h02, para que nós não venhamos a esquecer as palavras do salmista que está no Salmo 18, no verso 2, que ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Irmão, nós estamos chegando ao fim desta semana da série de pecados intocáveis e hoje nós vamos meditar sobre o pecado da frustração. Mas antes de entrar propriamente no tema de pecado da frustração, eu queria relembrar um pouco você dos dois outros pecados intocáveis, pecados refinados, pecados sutis, como você queira chamar, que nós vimos e nós refletimos. O primeiro foi o pecado da impiedade, ou seja, o pecado da impiedade é aquele que vive uma vida completamente aleatória em relação a Deus, ou a parte de Deus. Nós vimos que existem dois pontos relacionados a esse pecado da impiedade. O primeiro é que o pecado da impiedade é você não viver para a glória de Deus. E o segundo é você não buscar um relacionamento profundo com o próprio Deus, com o Criador. Já o segundo pecado que nós identificamos, que nós meditamos, é o pecado da ansiedade, ou seja, esse pecado ele é expresso pela falta de confiança em Deus e a recusa da providência divina em nossas vidas. Já entrando aqui no tema, falando sobre a questão do pecado da frustração, ele é bem parecido com o pecado da ansiedade. E você pergunta, mas por quê? Veja só, enquanto o pecado da ansiedade está relacionado ao medo, a falta de confiança em Deus, o pecado da frustração geralmente acontece quando nós ficamos contrariados ou irritados com alguém ou com alguma coisa que atrapalhe os nossos planos. Você se programa para uma viagem e essa viagem não vai dar certo. Você precisa cancelar essa viagem. Você sai de manhã cedo para trabalhar e o pneu do seu carro está furado, está murcho. Você logo se estressa, você logo se frustra por isso. Você está no seu trabalho e você quer fazer uma impressão de um documento e a bendita da impressora não tem tinta ou tem algum problema dentro do sistema de programação e você logo se frustra, você se irrita, você se torna chateado com aquilo. No calor da emoção, somos levados a não pensar nem um pouco em Deus. Nós ficamos totalmente concentrados na causa imediata dessa frustração. Eu acredito que vocês irão concordar comigo em relação ao que é a frustração. A frustração ela é uma sensação da incapacidade diante de desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem chegar aonde se deseja. A frustração ela ocorre quando nós identificamos um erro entre aquilo que nós planejamos alcançar e o que realmente aconteceu. Ela só ocorre quando existe o quê? Expectativas. E quanto maior as expectativas se mostrarem, maior será a nossa frustração. Na Escritura Sagrada, existem vários textos bíblicos falando e que nos pode ajudar a lidar com essa situação do pecado da frustração. Mas aqui eu separei um texto que eu acredito que seja um texto
que possa falar com mais profundidade em relação a isso, que ele se encontra no livro de Salmos. É o Salmo 139, no versículo 16. Eu vou ler aqui para vocês esse pequeno verso, esse pequeno trecho, para que você possa entender um pouco sobre isso. Ele diz assim, o salmista, foi Davi que escreveu este salmo. Ele diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu vou repetir. O salmista está dizendo a Deus que todos os dias determinados para ele, ou todos os dias determinados para nós, foram escritos no livro de Deus antes de qualquer dia existir. Aqui o rei Davi ele está falando da onipotência e da onipresença. Ele está exaltando essas características, esses atributos de Deus. Observe que é interessante essa parte da frase que Davi coloca nesse salmo, quando ele diz, dias determinados para mim. Ela se refere não apenas à extensão das nossas vidas, mas também a todos os eventos e todas as circunstâncias de cada dia da nossa existência. Ou seja, esses dias foram escritos mesmo antes que nós existimos, ou viéssemos a existir, mesmo antes que esses dias viessem também a existir, ou seja, estar na história. A nossa história ela já estava escrita mesmo antes de nascermos, reforçando aqui o que eu tenho falado. Quando algo frustrante nos acontece, esta situação é parte dos planos de Deus para as nossas vidas hoje. Nós precisamos pedir o quê? Discernimento a Deus. Reagir com fé de modo que honre a vontade de Deus para nós. Seria mais ou menos assim o clamor de um homem piedoso. Senhor, dá-me sabedoria para lidar com as circunstâncias, com os eventos que me geram estas frustrações. Sempre é bom a gente perguntar a Deus se existe algo que eu tenho que aprender ou que eu necessite para a minha atenção. Às vezes, ou basicamente na maioria das vezes, Deus ele usa os acontecimentos que nos frustram para chamar a nossa atenção. Eu não sei se você já reparou para isso. Ou nos fazer crescer em determinadas áreas da nossa vida. Muitas vezes, determinadas circunstâncias, experiências que nós sofremos e que nos frustram, faz com que nós venhamos a crescer, faz com que nós venhamos a amadurecer mais em nossas vidas. Seja como for, nada acontece por acaso. Nada acontece que não tenha vindo, em última instância, da mão invisível de Deus. Ainda que o meio usado para tal coisa, tal fato, tenha sido a causa visível. Ou seja, uma frustração. No seu livro, o autor, o Jerry, em Pecados Intocáveis, ele diz que o seguinte, abro aqui aspas, tanto a frustração quanto a ansiedade são pecados. Verdade, isso nós vimos durante essa semana. E ele aqui continua dizendo o seguinte, eles não devem ser tratados com pouco caso ou descartados como reações normais a situações difíceis de um mundo caído. E ele aqui prossegue da seguinte forma, ele diz, não devemos, porém, jamais aceitá-los como parte de nosso temperamento, da mesma forma que não aceitamos o adultério como parte dele. Tenha em mente que, embora a ansiedade e a frustração não sejam tão graves quanto o adultério, eles continuam sendo o quê? Pecado. E todo pecado é coisa séria aos olhos do Deus Santo. E aqui, eu concluindo essa nossa meditação, a nossa reflexão de hoje, sobre o pecado da frustração, nós precisamos examinar o quê? A nós mesmos, antes de qualquer coisa. Nós devemos identificar quais são os pecados intocáveis que nós costumamos praticar e não percebemos. Porque talvez eles já façam até parte do nosso dia a dia e nós já estejamos habituados com eles. Observe você como o pecado da impiedade, o pecado da
da ansiedade, o pecado da frustração, são sutis aos nossos olhos. Eu acredito que durante essa semana, o que nós meditamos, e eu tenho trazido à luz as informações e detectado esses pontos que nós diariamente passamos no nosso dia a dia, no corre-corre da vida, e não percebemos que as atitudes que nós estamos tendo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, são pecados diante de Deus. A questão de estarmos sempre ansiosos, a questão de estarmos sempre naquela preocupação, inquieto com as situações, né? Muitas vezes nós fazemos um plano e esse plano ser frustrado e você fica de uma forma bastante insatisfeito com isso, chateado consigo mesmo porque não deu certo, e aí você não persiste em tentar novamente, ou você não para analisar o que Deus quer me mostrar em relação a isso, o porquê eu não consegui atingir esse objetivo, qual foi o problema que eu não consegui detectar, aonde é que eu preciso melhorar, aonde é que eu preciso me aperfeiçoar. E isso tudo pedindo o direcionamento de Deus, pedindo o direcionamento do Espírito Santo, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Não caia na besteira de dizer, ou como as pessoas dizem, não, mas para que você possua o Espírito Santo, você precisa ter uma bênção especial, você precisa falar em língua. Não, meu irmão, a partir do momento que você tem a sua vida entregue a Jesus Cristo, a partir do momento que você reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador, você possui o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele nos sela com o seu Espírito Santo, então você tem o Espírito Santo em você, e é o Espírito Santo que vai te ajudar a vencer essas dificuldades. É o Espírito Santo que vai te ajudar a vencer esses intempéries da vida, esses pecados que muitas vezes não se mostram, né, estão escondidos, e nós estamos tão familiarizados com eles e não temos o discernimento de saber que estamos pecando contra Deus. Então, eu quero te encorajar a orar ao Espírito Santo por isso. Observe que esses pecados da impiedade, da frustração, né, eles são sutis aos nossos olhos. O problema é que quando nós agimos assim, né, com o pecado da impiedade, da frustração, o pecado da cobiça, vamos dizer que é um outro pecado intocável, né, nós estamos entristecendo o coração de Deus e nos afastando cada vez mais do Criador. Tudo que vai, observem bem, tudo o que vai em desencontro da palavra de Deus é pecado. E se nós continuarmos agindo assim, nós estamos errando o alvo. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse tempo que passamos juntos, que você tenha aproveitado e apreciado e meditado nesse tempo que nós passamos juntos. E que o nosso Deus tenha falado muito ao seu coração. Nesse momento que tenho preparado para essas reflexões dessa semana, nos estudos, Deus falou muito ao meu coração. Eu fui muito ministrado por Deus sobre isso, e eu começo a me policiar nessa condição desse pecado de impiedade. Será que eu estou basicamente sendo aleatório às coisas de Deus ou em relação ao próprio Deus? A ansiedade que me gera, essas inquietações, essas preocupações que me geram, será que realmente eu confio nesse Deus que eu prego? Será que eu confio nesse Deus tão soberano, maravilhoso? E em relação às frustrações, né? Se determinado plano eu faço e esse plano não é concretizado, não é feito, o porquê eu devo me frustrar? Eu devo me frustrar ou eu devo parar para orar a Deus e pedir que Ele me ajude, me traga o discernimento porque isso aconteceu e o que eu posso aprender com essa situação? O meu desejo aqui é que você cresça a cada dia no conhecimento e busque todos os dias um relacionamento mais íntimo com o Pai, se libertando desses pecados intocáveis. E assim, a gente termina mais um programa, mais do mesmo. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. Na terça e na terça-feira, na próxima terça-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos ter mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A você que nos acompanha até aqui, eu queria deixar um forte abraço e um abraço apertado da nossa igreja.
e que Deus possa te abençoar grandemente. Tenha um final de semana maravilhoso. Que Deus te abençoe. A bientôt, au revoir, à la prochaine. Até mais. Que Deus te abençoe.